Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Gente, então, eu fiquei um pouco confusa na hora de escolher o tema para esse segundo vídeo. Eu disse pra vocês que eu iria postar materiais, enfim, toda semana, mas vocês podem ter percebido que, na verdade, eu prolonguei, né? Essa publicação tá saindo depois de praticamente 2 semanas desde que eu publiquei o primeiro vídeo. E o motivo foi de que eu não conseguia definir exatamente sobre o que eu falaria. E aí eu fiquei pensando, né, eu poderia falar sobre muitas coisas. Tem várias coisas sobre mim, sobre coisas que me interessam, que eu poderia estar aqui contando pra vocês e trocando essas informações, mas eu acho que ainda falta muito pra eu conseguir atingir as pessoas da forma como eu quero em relação ao que tá acontecendo no mundo, né, essa pandemia que foi o tema do meu primeiro vídeo e que hoje eu vou continuar falando sobre isso, que é sobre coronavírus. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente eu atualizando um pouco as informações que eu passei no meu primeiro vídeo e também trazendo um debate acerca de coisas que estão acontecendo, que eu presenciei, que eu vivi nessas 2 semanas em que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Ontem eu tive que ir à farmácia, eu tô tendo umas dores de cabeça bem fortes e geralmente eu preciso ir até o hospital tomar remédio na veia pra parar essas crises, mas como eu tô evitando ao máximo sair de casa e tá em ambientes hospitalares, enfim, eu falei, bom, vou até a farmácia, compro alguma coisa e rezo pra dar tudo certo. E o que aconteceu? Quando eu tava na farmácia, na fila pra pagar, tinha uma senhora, na verdade não era uma senhora, ela devia ter uns 50 e poucos anos. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que a história foi essa, eu compartilhei ontem com o pessoal, inclusive me sigam no Instagram pra ficar por dentro das coisas que eu passo e dos meus pensamentos diários, mas enfim, vamos lá. E aí eu encontrei essa senhora e ela tava falando sobre o medicamento que ela tava comprando, não sei o quê. E aí começou um assunto de farmácia, a galera falando assim, você tem álcool em gel, não sei o quê. E aí ela começou a falar, eu não sei porque que as pessoas estão comprando álcool em gel, eu não consigo entender. Essa coisa aí de ficar com medo de doença, que é quem não tem Deus no coração, é quem não tem fé, quem não acredita. Isso aí é coisa de quem não é religioso, quem não segue Deus e não sei o quê. E aí ela falou, eu não tenho medo dessa doença, eu não tenho medo disso, porque eu tenho fé, eu não preciso ter medo de nada, já que eu tenho Deus no coração, Jesus, não sei. Eu acho que não é momento pra julgar isso, né? Mas eu fiquei muito chateada porque essa atitude, esse pensamento, eles podem causar muitos danos irreversíveis à nossa sociedade brasileira atual. O que eu quero mostrar é que, assim, hoje em dia, as pessoas, elas acabaram tendo, eu sinto que existe um movimento muito de descrença e muitas pessoas procurando achar formas de se sentirem confiantes em outras coisas. Então, ao invés da pessoa confiar no Ministério da Saúde, confiar na ciência, confiar nos médicos, perde-se um pouco essa esperança e passa-se a acreditar em coisas que tem a ver com experiências pessoais. Então é a sua religião, é aquilo que você acredita, é aquilo que você vive. E isso é meio perigoso, meio não, muito, porque você tem todo o direito de acreditar naquilo que você quiser acreditar e ninguém tem que julgar ninguém por isso. Mas quando você coloca a vida de outras pessoas em risco, nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia global, você realmente não está pensando no próximo. E não pensar no próximo é algo que vai totalmente contra qualquer religião que eu conheça. Eu acredito mesmo que nesses momentos em que nós estamos sem rumo, sem saber o que esperar, que a gente precisa sim se apegar a coisas que a gente se sente confortável. Mas isso não pode fazer com que a gente esqueça de tomar todas as precauções devidas, né? Eu tô querendo falar tudo isso porque eu não sei se todo mundo sabe, eu sei que pessoas que me seguem no Instagram talvez devam saber, mas eu fiz um intercâmbio em 2018 pra Itália. Eu fui fazer um trabalho voluntário numa escola lá e eu dei aula pra crianças e jovens, assim, crianças e adolescentes. E eu conheci muita gente. Eu morei numa cidade chamada Rivergaro. Nesse intercâmbio que eu fiz, eu conheci muitas pessoas e foi um intercâmbio que me agregou muito como ser humano. Antes de ontem, eu descobri que 2 alunos meus perderam as mães por conta
da doença causada pelo coronavírus, Covid-19. Eles eram bem jovens, um tinha 6 anos na época que eu fui, atualmente ele deve ter 8, perdão. E o outro tinha 13, atualmente ele deve ter 15. E eu descobri pelo Facebook, eu mantinha contato com os pais dos alunos e rodando pelo meu Face, né, 2 dias atrás, eu vi que elas haviam partido. Gente, meu lacinho estourou, então tive que pausar aqui o vídeo, mas dando continuidade. Esse assunto mexe tanto comigo porque quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu pai. Ele teve um AVC e ele partiu. Foi um momento muito difícil, tanto pra mim quanto pra toda a minha família. Até hoje a gente sofre muito com isso e eu sei qual é a dor de perder alguém quando a gente é tão novo. Eu tenho certeza que outras pessoas que estão me vendo agora sabem também do que eu tô dizendo, porque é uma coisa que faz a gente perder totalmente o rumo da nossa vida. Isso molda muito toda a nossa história. E eu fico pensando, né, quantas pessoas no mundo agora perderam os seus pais, seus avós, e eu não consigo acreditar que as pessoas realmente não estão levando a sério o que está acontecendo. A ideia que colocaram na nossa mente, principalmente o governo, é de que tudo isso que está acontecendo é simplesmente algo normal. A gripe mata mais, a H1N1 não sei o que em 2009. É uma pandemia que, quando chegou ao Brasil, a gente ainda não tinha a dimensão do que estava acontecendo, do que poderia acontecer. A Itália foi um país exemplo para nós, pelo menos deveria ser, né? A Itália também negligenciou todas as recomendações que a China estava passando para os outros países, né, que estavam sendo também contaminados aos poucos, e simplesmente ignoraram, falaram, não gente, tá tudo bem, é só uma gripe, é só um resfriado, as pessoas, né, tá tudo tranquilo. Aí é que tá, quando a gente negligencia crises desse tipo, as coisas saem do controle muito fácil. Nós aqui no Brasil, nós não temos estrutura física para conseguir conter, né, esses avanços que estão por vir. Não temos. Bom, Itália negligenciou todos os avisos, todas as recomendações, e aí o que aconteceu? Aconteceu que a Itália, hoje, eu estou gravando esse vídeo na madrugada da quinta para sexta-feira. Hoje, né, na quinta-feira, a Itália simplesmente ultrapassou o número de mortos que foi registrado na China, que foi o país em que essa pandemia começou. Ou seja, a China é um país que tem aquela proporção de tamanho e aquela proporção de pessoas, conseguiu ter menos óbitos do que a Itália, que é uma península desse tamanho com o formato de bota. Assustador, não é mesmo? Aí as pessoas vêm com o discurso de que, mas a Itália, a população é praticamente formada por idosos somente. Tá, no Brasil, de acordo com o IBGE, que divulgou essas informações numa pesquisa feita em 2018, 10,5% da população é idosa aqui no Brasil. A Itália tem sim uma porcentagem maior de idosos, mas se a gente for comparar com o Brasil, que é um país maior, a porcentagem de 10,5% ainda é muito alta. A gente tem 21 milhões de idosos no Brasil. E eu acho muito interessante o discurso de que mas na Itália tem mais idoso, é por isso que a Itália tá nessa situação tão caótica e tal. Gente, eu não quero entender por que tá morrendo mais gente na Itália. Tá morrendo gente. Sendo idoso ou não sendo idoso, gente, é caótico, é horrível do mesmo jeito. Eu não sei por que as pessoas usam esse argumento como se fosse um argumento válido, porque não é válido. As pessoas estão morrendo do mesmo jeito, gente. Pode ser velho, pode ser novo, tanto faz, as pessoas estão morrendo. Tá, então só porque são idosos vamos deixá-los, né? E é isso que tá acontecendo na Itália. Na Itália, a região da Lombardia, que é a parte de cima lá da Itália, perto do norte, os leitos dos hospitais não conseguem comportar mais ninguém. E aí o que eles fizeram? Pessoal,
80 anos pra cima, volta pra casa. Porque vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E ainda assim, as pessoas não entenderam a gravidade do que está acontecendo. Por que eu tô querendo falar isso, né? Gente, a Itália tá vivendo um período terrível. Terrível. Eu tenho contato direto com a minha mama italiana, eu chamo ela assim, porque foi a pessoa que me recebeu quando eu tava fazendo intercâmbio, que eu fiquei na casa dela. E até hoje eu tenho muito contato com a Silvia. E eu imediatamente mandei as mensagens pra ela quando eu comecei a receber as informações de que na Itália as coisas estavam muito caóticas. E, gente, as mensagens que ela me mandou foram mensagens que me fizeram sentir muito desespero. Ela não vê a família dela há mais de meses, porque eles não podem ter contato. As pessoas não podem se abraçar, não podem se beijar. Se você sai pra rua pra fazer alguma coisa, você tem que levar uma autorização. Tem que ser assinada pelo seu médico. Antes de você entrar no supermercado, que as pessoas têm que ir ao supermercado, entra um por vez, e antes de você entrar, eles medem a sua temperatura pra ver se você está com febre. Os velórios, quer dizer, os funerais, não existe mais velório. As pessoas morrem e são ou enterradas ou cremadas. Em Bérgamo não tem mais espaço para colocar ninguém, para colocar nenhum corpo. Não tem mais espaço nos cemitérios, não tem mais espaço nos necrotérios, não tem mais espaço nos lugares em que fazem a cremação, não tem mais espaço em lugar nenhum. Então vários caminhões do exército pegaram essas pessoas, né, esses corpos de pessoas que faleceram por conta do Covid-19 e levaram para outras cidades para fazer esse procedimento. Gente, a Silvia me disse que existem muitos jovens que estão morrendo e a mídia não vai divulgar isso, porque eles não querem alarmar a população, mas existem jovens de 20 e poucos anos que estão morrendo. Vocês têm noção de que a gente se põe tanto no patamar de que não somos grupo de risco, vamos fazer o que eu quiser, mas a gente esquece de que nem tudo que tá acontecendo chega até a gente. A gente encarar tudo isso como um simples resfriado universal, comunitário, que todo mundo aqui tá, né? É irresponsável e é criminoso. Nós estamos com vidas em nossas mãos. Quarentena, gente. Quarentena é pra ser respeitada. As pessoas não estão ficando em casa à toa. Não é porque estamos de quarentena que estamos de férias, que é o momento da gente curtir, da gente se divertir. O que tá acontecendo tá saindo do controle total. Nós vimos o presidente do Brasil indo em uma manifestação na semana passada, cumprimentando pessoas, sendo que ele estava em quarentena, né? Não poderia ir até lá e nem sair de casa, não podia fazer nada, porque quarentena é quarentena. E ele foi. E aí depois, essa semana, esses dias, fez lá um discurso, colocou a máscara tudo errado, colocou a mão na frente da máscara, deixou a máscara pendurada na orelha, teve a reunião virtual, né, pelo computador, para reunir todos os presidentes da América Latina para que se falasse, né, debatesse sobre isso. Ele foi o único que não apareceu. E aí eu fico me perguntando, gente, vamos tirar essa ideia da nossa cabeça de que a gente precisa esperar uma atitude exterior à nossa pra gente começar a fazer alguma coisa. Eu já desisti de acreditar nesse mito de que que a gente tem que ficar sentado esperando eles fazerem algo. Não dá mais tempo de esperar eles tomarem uma atitude. Nós temos que começar a fazer isso. Eu tava esses dias andando pelas minhas redes sociais e eu vi várias vezes brincadeiras sobre sair pra tomar uma breja e pessoas falando tipo, olha, tô indo pra minha casa, geralmente pessoas que, né, não moram com os pais, aí voltam pras cidades dos pais, já que agora estamos em quarentena, e falando assim, vontade de tomar uma breja, não sei o que, nananana. Gente, é sério mesmo que vocês estão levando tudo isso numa boa? É sério mesmo que vocês não conseguem pensar nem um pouco em quão grave e irresponsável vocês são em fazer isso? Para cada pessoa que leva a quarentena como brincadeira ou como algo que não é importante, não é relevante,
existe uma pessoa que tá sofrendo as consequências da irresponsabilidade dos outros. É pensar no coletivo e não pensar em você. Existem muitos idosos que são teimosos, que têm ainda vitalidade, que ainda têm desejo de sair, de fazer coisa e tal. Peço encarecidamente que, se você que está me assistindo agora tem um avô, uma avó, um tio-avô, uma tia-avó, enfim, pessoas de idade que têm essa característica, que têm essa coisa de não, eu vou, eu quero fazer, não sei o quê, conversem seriamente com essas pessoas. Essas pessoas não podem estar na rua agora. Essas são as pessoas que têm que estar em casa. Peçam para parentes ou para pessoas próximas de vocês para irem ao mercado, para fazerem compras, peçam para entregar, né? Tentem ao máximo evitar sair. E se você tem algum parente idoso que tá muito teimoso em relação a isso, tá refutando, não, eu não quero, não tem nada a ver, não sei o quê, converse com essas pessoas, mostre números, olha quantas pessoas morreram só hoje no Brasil. Até agora temos 7 mortes. Isso vai mudar amanhã, pode ter certeza que vão ter mais. E esse vídeo já vai estar desatualizado, porque existem pessoas morrendo todo dia. Casos novos confirmados a toda hora. E mostrar, falar, olha, quem morreu era idoso. Estar em quarentena não é um privilégio, tem que ser uma obrigação. É claro que existem muitas discussões sobre pessoas que são autônomas, pessoas que trabalham na praia, pessoas que se não fazem aquilo, se não vendem, vão morrer de fome. Mas, gente, a gente precisa fazer o máximo para ajudar essas pessoas. Eu já tentei conversar com algumas pessoas no Twitter de fazer vaquinha. No Rio de Janeiro a situação é muito caótica, aqui em São Paulo também, porque são as duas cidades que estão com bastante número de casos. Tentei, vamos tentar se mobilizar, fazer uma vaquinha, depositar um dinheiro pra sei lá, pra alguém que esteja nessas cidades maiores poder comprar mantimentos, comida, ajudar a comprar água, que seja água pra beber ou pra lavar a mão. Vamos tentar se mobilizar pra ajudar essas pessoas que não têm condição. Eu tenho que pensar nessas pessoas, porque senão eu não vou estar pensando no coletivo. O coletivo não é o meu bairro. O coletivo não é só a minha família. O coletivo é o coletivo. É tudo. Da tarde para a noite, na quinta-feira mesmo, a gente foi de 621 casos para 647. Gente, em questão de horas, não foram dias, foram horas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo que a cada hora novas pessoas ficam doentes? Vocês estão entendendo que a cada hora novas pessoas estão prestes a morrer? Olha só, há 2 semanas atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo do meu canal falando sobre o coronavírus, eu fiz um vídeo falando sobre os 2 primeiros casos que tinham chegado ao Brasil. Não tinha nem número de mortos. Não tinha nem... Imagina, há 2 semanas atrás, a gente tinha 2 casos confirmados. 3 casos confirmados, se eu não me engano, porque depois eu atualizei o vídeo. 3 casos confirmados. Agora nós temos 647. Gente, a morte é a única coisa que nos traz para o mesmo patamar humano. É a única coisa que faz com que a gente acorde e olhe para o outro. Depois que eu perdi meu pai, eu passei a entender que a minha forma de viver aqui na Terra não era simplesmente viver por mim, mas era viver por quem estava ao meu redor. Nós temos em nossas mãos uma responsabilidade gigantesca, que é de ajudar o nosso país a se restabelecer. Nós temos em nossas mãos a capacidade de ajudar pessoas e fazer o bem. Mas também temos em nossas mãos a habilidade de simplesmente jogar isso tudo pro alto e fazer o que a gente quiser. A pergunta que fica é: que tipo de pessoa você quer ser? Essa é a minha indignação em ver tantas pessoas novas, em ver tantas pessoas da minha idade, em ver tantas pessoas que eu sei que tem todo o entendimento do que está acontecendo, não levando a sério a quarentena. Agora não é momento de achar que podemos ser negligentes. Não há mais tempo para isso, tá?
lavem bem as mãos, espirrem no cotovelo, não saiam de casa por nada nesse mundo, a não ser que seja de extrema importância e necessidade. Evitem ficar em aglomerações, estar em contato com pessoas na rua, em outros espaços. Evitem ao máximo se pôr em risco e pôr outras vidas em risco também. Inclusive, gente, olha só como o jornalismo é essencial para as pessoas. Se nós não tivéssemos os jornalistas, se nós não tivéssemos os meios de comunicação, nós não saberíamos o que está acontecendo no mundo todo e aqui dentro. Vamos entender que a informação salva, mas temos que receber essa informação, acatar essa informação e não sermos egoístas. O ser humano só é civilizado porque aprendeu que ajudar, cooperar é a única forma de sobrevivência. E é isso.